João, capítulo 3. Desculpa, 1 João, capítulo 3. Estaremos lendo os versículos de 1 a 5. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 5 diz: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não há pecado. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido misericordioso. Senhor, Santo Deus, tem, através da tua misericórdia, através da tua graça, tem nos dado, Santo Deus, a oportunidade de estarmos aqui. E o Senhor tem capacitado, tem colocado a tua palavra à nossa disposição para podermos, Santo Deus, compartilhar com os nossos irmãos e amigos, trazer o esclarecimento do texto que o Senhor tem colocado em nosso coração. E por isso nós te pedimos, Santo Deus, que o Senhor nos ajude, para que compartilhando a tua palavra, o esclarecimento traga entendimento da tua vontade e do oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto, nós acabamos de cantar aqui, e o que nós cantamos vai fazer com que aquilo que João teve como entendimento da manifestação do poder de Deus, ele olha e fala assim: é impossível poder comparar o amor de Deus. Não tem nada que você possa chegar e falar assim: não, isso aqui é mais ou menos igual. Porque o amor de Deus vai além da nossa compreensão. O amor de Deus vai além do nosso entendimento. E quando João se depara com essa situação, ele parece que se surpreende, né? Como nós cantamos aqui. O amor de Deus surpreende. Porque quando nós olhamos para nós, seres humanos, com as nossas falhas, com as nossas limitações, com os nossos pecados, Deus, através do seu amor, ele fala assim: olha, eu sou santo. Sou santo. Mas, por amor, eu quero que você, pecador, seja meu filho. E João fala que isso surpreendeu ele de tal forma que ele não conseguia ter entendimento disso. Assim, como que um Deus santo pode olhar para um pecador, mesmo o pecador não tendo condições nenhuma na situação que ele está juntamente com ele, ele fala assim: mas eu quero você como filho. Você tem como explicar isso? Não, não tem explicação. Isso surpreende? Surpreende. Porque não dá para o ser humano entender isto. Quando você olha para uma família, né, de repente está lá um casal, como já havia acontecer na história, né? O casal está lá, tem filhos, mas de repente olha para alguém e fala assim: você é o filho, você é a filha que eu queria ter e não tive. Você não quer se tornar meu filho? É adulto, criado, né?
A pessoa olha, caiu na graça. E pega parte da herança de tudo que tinha, que era para repartir entre os filhos, biológico, compartilha com mais alguém. E caiu na graça. E é a pessoa que eu queria ter na minha família e não tinha. E a gente vai olhando na pessoa de Deus, no amor que ele tem demonstrado por nós. E João aqui fala assim: olha, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados de filhos. E ser chamado por filhos de Deus, isto não tem preço. E quando nós olhamos para a oportunidade que Deus tem dado a todos os seres humanos, sem distinção de raça, de cor, de condições intelectual, de condições materiais, não leva em consideração isso. Nacional não leva. Ele olha para todos e trata todos do mesmo jeito, dando a todos a mesma oportunidade. Aí João olha para isso e fala assim: esse amor é incompreensível. Não tem como você olhar para algo humano e falar assim: olha, isto é semelhante ao amor de Deus. Você não tem como. E não tem mesmo. E não tem mesmo. E quando isso vai além da nossa compreensão, ele fala assim: e somos mesmo seus. Assim, uma vez que Deus adotou-nos como filho, nós somos filhos. Aí ele olha para nós, ou nós olhamos para aquilo que Deus tem feito e fazemos, como aconteceu com Jesus na última Páscoa. Aí você olha para João, aí João, não 1 João, João capítulo 3, versículo 1, ele diz que Jesus, à noite, que foi traído, ele olha para os seus e os ama até o fim. Mesmo sendo abandonado, mesmo sendo rejeitado, negado, traído, mas a Bíblia diz que ele os amou até. João olha para isso e fala assim: dá para cumprir. Dá para cumprir. E por que é que Jesus fez isto? Ele olhava para o mundo e via o conceito de amor do mundo é: se você me ama, eu o amo. Mas se você não me ama, eu também não te amo, eu te odeio. E Deus, não. Ou seja, todos aqueles que me obedecem e fazem a minha vontade. Qual é a condição do mundo? A condição do mundo é você estar feito debaixo daquilo que ele tem como parâmetro. Quando João olha para isso, João fala assim: olha, o mundo não vai entender isso. E o porquê é que o mundo não entende isso? Porque o mundo não conhece a Deus. Quando nós estamos aqui, nós passamos a ter o entendimento de quem é Deus. De quem é Deus. Dentro da nossa limitação, da nossa incapacidade de compreender aquilo que ele já tem revelado. Mesmo assim, olhando para ele, João diz que o mundo não teve a capacidade de conhecer. E não o conhece por quê? Porque ele não se manifestou? Não. Não conhece porque nós somos limitados em conhecer. Mas aí você olha, ainda aqueles que o amam, aqueles que se sentem amados por Deus, já pode desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E você não precisa querer ter entendimento disso que o próprio João aqui diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então assim, se você por meio da fé
teve o entendimento de que o amor de Deus te alcançou. E quando Cristo voltar, você será semelhante a Ele. Assim, a fé justifica. A fé dá a você o direito de ser. A fé dá o direito a você de se manifestar. O que você precisa fazer? Você precisa crer. Assim, Deus não deu detalhes. Deus não fez questão de se explicar. Porque João diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, assim como é, o veremos. Assim, um dia Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Como que ele vai voltar? Vai voltar do jeito que ele é. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Quando ele voltar, nós passaremos a ter um pouco de entendimento do que é que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, possa ser que você até agora ainda assim, fica na incerteza, ainda não consegue ter a percepção do que é o reino de Deus. Tipo assim, não precisa se preocupar com isso. Aquilo que eu tenho de melhor, o melhor eu te darei. Que você, o reino que eu tenho preparado para você, você desfrutará dele. E como que você desfrutará? Você desfrutará da mesma forma que o meu primogênito tem desfrutado. Você consegue ver isto? Não. Consegue detalhar como vai ser isso? Não fala, não. Você não consegue. Mas você, olhando para aquilo que foi manifestado através de Cristo, você vai também desfrutar disso. E eu falo assim, como é que eu desfruto disso? Assim, você não fez para merecer. Mas Deus olhou para você e falou assim, você caiu na graça. E eu vou dar a você esse direito de desfrutar o que o meu filho tem desfrutado. Então, esta vida celestial que ainda não foi revelada, assim, nós, humanos, tá? Devemos sermos prudentes e devemos sermos humildes. Porque um dia o Senhor vai fazer chegar ao nosso conhecimento, ao entendimento, como limitado hoje, um dia podermos compreender. Você, eu, cada um de nós. Quando nós olhamos para a adoção no nosso meio aqui, a adoção é um processo muito demorado. Você vai passar por uma série de avaliações, uma série de visitas, uma série de coisas, até você ter condições de adotar alguém. E possa ser que não adote. João está falando, sabe como você faz para ser adotado? Você precisa. Que um dia você será chamado filho de Deus. Como? Creia nisso. Porque ele vai um dia te chamar. Um dia ele vai te chamar. E quando ele te chamar, certamente você vai olhar para aquilo que ele já tem feito, ele já tem preparado, e ele vai dar o direito de você desfrutar desta natureza celestial. Desfrutar deste privilégio. Como é que você desfruta disto? A sabedoria insondável e infinita de Deus não revelou. Porque se ele revelasse, talvez nós ficássemos somente no comodismo. Ah, não, já vou lá pro céu, eu já sei como que é, já sei o que eu vou fazer, então não me interessa fazer mais nada. Eu já tenho garantido. Isso é um direito meu, então o que eu vou querer conhecer mais? E é interessante que Deus fala assim, não. Se você se contenta em aceitar ser o meu filho, você desfrutará disto. Do reino de glória que Cristo desfruta. E olha então, e você olhando para essa situação, você pode decidir querer desfrutar
ou não. O texto aqui, João diz que nosso conhecimento, por ser limitado, não nos dá o direito de termos o entendimento. O que é ser semelhante a Ele? O que é parecer com Ele? Como nós seremos? Você já fez esse questionamento? Como nós seremos quando chegarmos no céu? Que ético isso? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Agora, quando você olhar para o amor de Deus, poderia eu, nas minhas condições, desfrutar deste amor? Poderia eu, pecador, olhando para Cristo, santo, obediente ao Pai, cumprindo a lei, cumprindo todos os mandamentos e o Evangelho, trazendo as boas novas do Evangelho, veio perdoar pecado, porque é o único sem pecado. Aí você olha para você, assim, posso eu desfrutar deste reino que foi preparado para ele? E aqui, João então vai mostrar para nós uma situação bastante interessante que talvez nós não temos aí percebido. E eu falo assim, olha, quem é que faz parte deste reino? Quais serão os que, se tornando semelhante a ele, desfrutarão deste reino preparado? Assim, um dia nós o veremos. E ele então ele coloca aqui, todo aquele que nele tem esta esperança. Qual é a esperança aqui? Assim, a esperança de que, a partir do instante que por meio da fé tem crido naquilo que ele tem feito para perdão dos pecados, esta certeza de que um dia estará com ele como um filho, faça sentido na sua vida. E João coloca aqui exatamente isso. E todo aquele que nele tem esta esperança. Qual é a esperança? A esperança de um dia estar no céu. Está no céu. Se você quer estar no céu e desfrutar deste reino que ele tem preparado, ele fala, não, purifique-se. Então você tem que passar por um processo. E qual é este processo? Processo de purificação. Então, assim, vamos continua aqui. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim, Deus santo, Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus criador de todo o universo, olhou para você e falou assim, olha, você pode desfrutar do meu reino. Do jeito que eu sou, o que é que você tem que fazer? Ele coloca que você, então, primeiro tem que ter fé. Não perca a esperança. E outra, ele fala assim, purifique-se a si mesmo. Como também ele é puro. Ele que é o primogênito. E ele então aqui vai trazer nos entendimento que nós, humanos, não podemos, através dos nossos feitos, fazermos nada para desfrutarmos deste reino. Mas quem é que vai nos dar a capacidade de termos um corpo igual ao de Cristo e desfrutarmos do mesmo reino que ele tem preparado? Fala aqui. Você tem esta esperança, e esta esperança é uma esperança eterna, e você olhando para Cristo sem pecado, quer se tornar igual a ele. O que é que você tem que fazer para se purificar? Diz que você, então, tem que parar de pecar. É possível parar de pecar? Mas é possível parar de viver na prática do pecado. Você não vai deixar de ser pecador. Porque a sua natureza é formada em pecado. Seu corpo deseja pecado.
deseja sair da vontade de Deus. E pecado é isto. Quando você olha, Deus tem um alvo, e o alvo é Deus. Eu devo chegar à imagem e semelhança de Cristo. Quando eu, seguindo os seus ensinamentos e os seus mandamentos, obedecendo a sua lei, não consigo atingir a perfeição que é Cristo, eu pequei. Isso é pecado. Atingir o alvo. Ele olha e fala assim, olha, se você comete pecado, você transgride a lei. Mas Cristo veio cumprir a lei no seu lugar. E se o pecado é a transgressão da lei, ele, Cristo, uma vez cumprindo a lei, ele faz com que os meus pecados sejam justificados. Eu volto a ter, por meio da fé, o direito de desfrutar deste reino sem pecado, através de Cristo Jesus. João, quando olha para isto, ele vai nos mostrando aqui, através daquilo que, mesmo sem ter visto, mas crendo, ele olhava para o reino e falou assim, olha, não existe um lugar melhor e mais maravilhoso desfrutar deste reino. Quando ele se manifestar, falou assim, quando Cristo vier, eu quero estar lá. Porque não tem lugar melhor para estar do que este lugar que ele está. Então ele fala assim para nós, mas e como fica a sua situação de pecador? Como fica essa natureza pecaminosa? Como fica o domínio dela? Se o domínio dela só pode ser adquirido através da obediência aos ensinamentos. Ele fala assim, olha, você tem fé de que um dia você vai estar diante de Cristo? Você precisa fazer uma... Você precisa olhar para aquilo que ele tem feito e querer ser como ele é. Olhando para esta situação, você olha para o evangelho, para as boas novas daquilo que foi ensinado e você fala assim, olha, eu até queria, mas ainda eu não consigo fazer aquilo que Deus tem exigido de mim. Assim, como é que você se torna filho? Assim, você precisa ser e nascer em Cristo. Este nascimento, esta filiação paterna, vai fazer com que você comece a ter força. E ele falou assim, olha, você só consegue ter força para superar o pecado quando você olha para você e percebe que você agora é nascido de Deus. E quando você passa a ser nascido de Deus, você começa a se auto-purificar. Porque quem está em você não é você. Quem está em você é ele. E ele vai dando força, vai te capacitando, vai te dando entendimento. Então, João, aqui ele vai falar assim, olha, o que é que nós temos que entender? Onde há pecado, não há lei. Porque a lei vai mostrar que você está errado. E se você ignora a lei, você peca porque a lei não tem domínio sobre você. Não interfere em nada. Mas quando você olha para Cristo, aí você fala assim, olha, ele cumpriu a lei. Através da obediência dele, eu consigo ser justificado diante das falhas que eu cometo. Então, assim, se você agora é nascido de Deus, você agora é nascido de Deus. E ele coloca aqui, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então, assim, a prática do pecado
vai totalmente contra o que ele escreve aqui no versículo 3. Assim, quem pratica o pecado não está procurando se purificar. Quem está na prática do pecado não está tendo como alvo, como objetivo, ser igual a Cristo. Então, o que é que ele mostra aqui para nós? Todas as vezes você olhar para o pecado e o pecado tem domínio sobre você, você olha para Deus e fala assim: eu sou nascido de Deus. Se eu sou nascido de Deus, eu não vivo na prática do pecado. O pecado pode até me induzir ao erro, mas eu não devo deixar ser dominado por ele, porque agora eu sou nascido. O que João está mostrando para nós aqui é exatamente isso. Você, tendo o entendimento que o pecado é a transgressão da lei, e agora você é nascido de Deus, você tem que ter o entendimento que o único capaz de tirar pecado é Cristo. Como é que Cristo tira o seu pecado? Ele vai olhar para você e falar assim: olha, e você, uma vez nascido de Deus, você deve se purificar dos seus pecados. João aqui ele vai mostrando que a lei de Deus vai trazendo-nos o entendimento de que a cada instante, você olhando para o alvo, sabendo que todas as vezes que você olha para ele, você consegue ter o entendimento. Você olha, sei, eu entendi, eu preciso estar de acordo com a vontade. Mas eu por si só, eu não consigo fazer a vontade dele nem. O que você tem que fazer? Você pode até achar, falar assim, não, mas eu não sou pecador. Pode até olhar, aqui uma comparação, você pode até traçar a reta. Assim, a minha reta está certa. Mas quando você coloca a régua nela, vai ter algumas barriguinhas. Você pode olhar para você. Eu sou obediente. Eu sou temente a Deus. Eu não faço nada de errado. Quando você cata o alvo que é Cristo e olha para ele e olha para você, aquilo que saiu e não foi em direção ao alvo, você isso é pecado. Isso é pecado. E quando nós olhamos, aí a gente vai vendo que fazer a vontade de Deus, você só faz a vontade de Deus se você tiver conhecimento, tiver entendimento de que aquilo que você faz que não agrada a Deus é pecado. Que João está tentando trazer, fazer as pessoas terem o entendimento aqui, como filho de Deus, é exatamente isso. Olha para aquilo que você tem feito. Olha para aquilo que você. Se aquilo que você tem feito não foi feito de acordo com a vontade de Deus, pecou. Quando você peca, você precisa de uma justificação. Quem é que justifica? Porque nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo pai, nós somos filhos. E ele vai então mostrar que o crente tem que ter este entendimento. Tem que ter esta compreensão. Se você faz aquilo que faz e aquilo que você tem feito não faz você reconhecer que não atingiu o alvo, aí ele fala assim, questiona-se que é nascido de Deus. Porque os que é nascido de Deus, todas as vezes que erra e que não acerta o alvo, então assim, você não está na prática do pecado, mas se você cometeu um pecado, você tem que reconhecer que errou. E quando você reconhece que erra, aí você muda a sua conduta pecaminosa para fazer aquilo que João diz, purificar-se a si mesmo. Como é que eu purifico? Reconhecer. Se eu tenho erro, corrigir meus para fazer com que os erros não desviem o meu propósito de fazer o melhor. Eu só faço o melhor em Cristo. Nós vamos olhando para isso a cada dia. E vamos vendo aqui, a cada instante,
nós precisamos estarmos questionando a minha filiação com Deus, o meu desejo de um dia estar com Ele, quando Ele se manifestar, e ver Ele do jeito que é, terei eu olhado para a minha filiação que eu tenho com Deus. E você, não, eu posso ser chamado de filho, porque do jeito que Ele é, aquilo que Ele fez, eu também procurei fazer. E aquilo que o pecado fez com que eu não alcançasse aquilo que Ele havia estabelecido, através dos seus ensinamentos, através da sua lei, através dos seus mandamentos. Então, quando você olha para isso, questionar a sua filiação, você deve se perguntar a cada instante: o que é que o amor de Deus me surpreende? E mesmo na minha limitação, Deus não abre. Ele está sempre me dando a oportunidade para que eu, como filho, olhando para a prática do pecado, eu consigo entender, consigo reconhecer: isto é pecado. Assim, o filho de Deus não pode viver sem ter entendimento de que o pecado o afasta de Deus, de que o pecado transgride a lei, de que o pecado afasta ele da vontade de Deus a cada instante. Então é bom nós olharmos para isso. Assim, hoje nós vamos participar da ceia. Participar da ceia me aproxima ou me afasta de Deus? Assim, nem aproxima nem afasta. Quem é que te aproxima de Deus? Quem te aproxima de Deus é Cristo, se você estiver de acordo com a vontade dele. Se você participar da ceia, sem estar de acordo com a vontade dele, então a ceia não faz sentido para você. Senhor Jesus, pegou um pão, junto com os seus discípulos. Pão que todos os dias à tarde, todas as mulheres daquelas casas faziam. Todos os dias. Amassavam pão com trigo, farinha de trigo ou cevada, água e sal. Só isso. Pão é isso. Trigo ou cevada, água. Colocava numa pedra quente, assava, comia. Meu Jesus olha para este pão e dá um outro significado para esse pão. Fala assim: olha, sabe que você está comendo? Sabe por que você está comendo esse pão? Porque um dia, quando eu me manifestar, você estará desfrutando do reino que tem sido preparado. Você vai ser semelhante a mim. Isto faz sentido para você? É só um pão. O propósito da ceia é você olhar para isto a cada dia. E você, ó, eu como filho de Deus. É que eu como. Né? Eu sendo semelhante ao filho de Deus. Ou sendo filho de Deus. Eu tenho consciência de que aquilo que eu faço me afasta ou me aproxima de Deus. Eu falo assim: isso é consciência de pecado. É consciência. Isso é ter entendimento de que o amor de Deus vai além da minha compreensão. E mesmo com as minhas limitações, ele me escolheu para ser filho. Você é um filho de desfrutar. Ou você vai ser bastardo que mesmo estando próximo do não terá herdade nele. Coisa para a gente pensar. De Deus. Nós vamos cantar.